Oi, gente, bom dia. Quem não me conhece, eu sou Leia Muniz, do canal @LeiaMuniz5310. Eu me programei esse ano, no início do ano, para exatamente no dia 2 de janeiro desse ano, para ler a Bíblia durante todo o ano, né? Ler a Bíblia em um ano, fazer a leitura da Bíblia em um ano. Só que eu me atrasei um pouco. E aí eu deveria estar agora, como nós estamos em novembro, eu deveria estar em Coríntios, deveria já estar em Coríntios, mas eu estou ainda em João, estou em João. Então hoje eu vou ler o Evangelho segundo João, do capítulo 7 ao capítulo 8. Estou um pouquinho atrasada, mas eu pretendo recuperar nesse mês agora, recuperar aqui o calendário, onde eu venho anotando desde janeiro, só que houve um atraso devido a algumas coisas que eu tive que fazer, e aí algumas vezes pela manhã eu não lia, porque eu costumo ler pela manhã e também assim em horários, assim, tipo assim, eu tenho o costume de orar, de ler a Bíblia quando está trovejando, que eu não posso estar mexendo em celular, nem mexendo em notebook, então eu pego a Bíblia e fico lendo até a tempestade passar, pode ser de madrugada, pode ser de dia, a hora que for. Eu tenho esse costume de ler a Bíblia, sempre tive esse costume. E então assim, eu ia sempre lendo mais de um capítulo, né? Só que nesses últimos dias, nesse último mês agora, eu dei uma trabalhada assim e me atrasei. Então eu já deveria estar chegando ao final, já deveria estar em Coríntios, que é indo para o final de novembro, mas eu ainda estou em João. Mas eu vou recuperar isso aqui, que agora só falta o mês de dezembro, e eu vou recuperar em nome de Jesus. Então hoje eu vou ler o Evangelho de João, do capítulo 7 ao capítulo 8. Se terminar o vídeo no meio, vocês não esqueçam de se inscrever no meu canal, @LeiaMuniz5310, para vocês estarem vendo não só a palavra de Deus, mas tem exercício para a terceira idade, às quartas e domingo, tem dicas, tem muitas coisas lá, ok? Vamos ler agora, em nome do Senhor Jesus. Aqui diz assim o título do capítulo 7, Incredulidade dos irmãos de Jesus. E depois disso, Jesus andava pela Galileia e já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. E estava próxima à festa dos judeus, a dos tabernáculos. E disseram-lhe, pois, seus irmãos, sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes, porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça coisa alguma em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Disse-lhes, pois, Jesus, ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. O mundo não vos pode odiar, mas ele me odeia a mim, porquanto dele testifico que as suas obras são más. Subi vós a esta festa. Eu não subo ainda a esta festa, porque ainda o meu tempo não está cumprido. Jesus sabia, a hora de tudo, a hora de fazer tudo, a hora de fazer os milagres, ele sabia tudo. Havendo-lhes dito isto, ficou na Galileia. Jesus na festa dos tabernáculos, é o título agora. Mas quando seus irmãos já tinham subido à festa, então subiu ele também, não manifestamente, mas como em oculto. Ora, os judeus procuravam-no na festa e diziam, onde está ele? E havia grande murmuração entre a multidão e a respeito dele. Diziam alguns, ele é bom, e outros diziam, não, antes engana o povo.
Todavia, ninguém falava dele abertamente por medo dos judeus. Mas, no meio da festa, subiu Jesus ao templo e ensinava. E os judeus maravilhavam-se, dizendo: como sabe este letras? Não as tenho aprendido? Não as tendo aprendido? Jesus lhes respondeu e disse: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Então, assim, as pessoas, a multidão, quando estava ali em volta de Jesus, haviam sempre os incrédulos, né? Os que esperavam uma oportunidade para desmentir Jesus, né? Para dizer que Jesus era uma fraude, era uma mentira, né? E ali Jesus lia o pensamento deles, né? Eles não contavam com isso, que Jesus sempre, quando eles estavam pensando alguma coisa a respeito de Jesus, a respeito das coisas que Jesus fazia, Jesus já estava ali lendo o pensamento deles. Então, Jesus lhe respondeu e disse: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, este é verdadeiro e não há nele injustiça. Não vos deu Moisés a lei, e nenhum de vós observa a lei. Por que procurais matar-me? Não, a multidão respondeu e disse: tens demônio. Quem procura matar-te? Respondeu Jesus e disse-lhes: fiz uma só obra, e todos vós maravilhais. Pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, não que fosse de Moisés, mas dos pais, e no sábado circuncidais um homem. Se o homem recebe a circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrantada, indignai-vos contra mim, porque no sábado curei de todo um homem. Então as pessoas assim, eles seguiam assim, sabe, certinho, eles queriam seguir certinho a lei de Moisés, eles queriam fazer tudo que Moisés havia ensinado, tudo que a lei que Moisés tinha ensinado. Só que eles estavam ali com o próprio Jesus, né? Que era o autor, que era, né, praticamente, que era o autor das leis. E ali o que Jesus fazia para eles era mentira, né, passava despercebido, e Jesus estava enganando. Então eles não enxergavam a verdadeira a luz, a verdade, né, que estava ali na frente deles. E por isso eles estavam sempre ali no meio da multidão, sempre tinha alguns que duvidavam, tinha alguns que murmuravam, tinha alguns que queriam matar Jesus, que procuravam matar Jesus, mas Jesus conhecia o pensamento deles, né? Tanto é que em algumas ocasiões Jesus se afastava e eles não conseguiam ver, né? Então alguns dos de Jerusalém diziam: não é esse o que procuram matar? E ele ali está falando abertamente, e nada lhe dizem. Porventura sabem verdadeiramente os príncipes de que fato este é o Cristo? Todavia, bem sabemos de onde este é, mas quando vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Eles ainda estavam esperando o Cristo. Clamava, pois, Jesus no templo, ensinando e dizendo: vós conheceis-me e sabeis de onde sou, e eu não vim de mim mesmo, daquele que me enviou é verdadeiro, o qual vós não conheceis, mas eu conheço, porque dele sou e ele me enviou. Por mais que Jesus falasse, né, eu vim dele, Deus me enviou, ele me enviou, mas as pessoas ainda chamavam ele de louco, esse maluco está dizendo que Deus é pai dele, como assim que ele é filho de Deus?
E as pessoas, né, os incrédulos, naquela época, assim, era muitos no meio da multidão. Procuravam, pois, prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele, porque ainda não era chegada a sua hora, né? Então, tudo deveria acontecer na hora certa. E muitos da multidão creram nele e diziam: quando o Cristo vier, fará ainda mais sinais do que os que este tem feito. Aí vem projetos de prisão de Jesus. Os fariseus ouviram que a multidão murmurava dele estas coisas, e os fariseus e os principais sacerdotes mandaram servidores para o prender. Disse-lhes, pois, Jesus: ainda um pouco de tempo estou convosco, e depois vou para aquele que me enviou. Vós me buscareis, e não me achareis, e onde eu estou, vós não podeis vir. Disseram, pois, os judeus uns para os outros: para onde irá este, que o não acharemos? Irá porventura para os dispersos entre os gregos, e ensinará os gregos? Que palavra é esta que disse: buscar-me-eis e não me achareis, e aonde eu estou, vós não podeis ir? Era muito difícil para... Hoje em dia, né, com todo o avanço da humanidade, é difícil. Ainda existem muitos incrédulos, as pessoas não acreditam, não conseguem perceber a verdade, né, da palavra de Deus. Imagina naquela época, né? Assim, eles achavam que o Messias ainda ia chegar, que o Cristo ainda viria. Ele já estava ali na frente deles, mas eles não viam. E eles, quando Jesus se referia, eu vou para o Pai, e eles achavam que Jesus iria para uma outra cidade, um outro país, né? Porque eles viajavam muito. Então eles achavam que Jesus, será que Jesus vai para tal lugar, vai ensinar lá? Mas era muito difícil. Eu fico imaginando se hoje em dia é difícil a pessoa crer. É difícil quando a gente vai evangelizar uma pessoa e que a pessoa é totalmente incrédula, é difícil de fazê-la entender. Por mais que a gente fale, leia a palavra, leia a Bíblia para ela, prega, né? Por mais que ela veja os testemunhos, né, que são passados para a gente, que a gente conhece, que a gente vê, por mais que elas vejam os testemunhos, é difícil de uma pessoa entender o incrédulo, e ainda existem essas pessoas. E imagina naquela época, eu fico assim imaginando, né? Devia ser muito difícil. A promessa do Espírito Santo. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Vossos pecados... Peraí, acho que eu pulei aqui uma coisa. O seu ventre... É porque a folha dessa Bíblia é muito fininha. E se eu bobear, eu passo duas juntas. Aqui. Isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então muitos da multidão, ouvindo esta palavra, diziam: verdadeiramente este é o profeta. Outros diziam: este é o Cristo. Mas diziam outros: vem, pois, o Cristo da Galileia? Era muita contradição, né? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e de Belém, da aldeia de onde era Davi? Assim, entre o povo havia dissensão por causa dele. Havia muitas ideias diferentes, pensamentos diferentes, pessoas com pensamentos muito diferentes, muitas dúvidas. E alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele. Ainda não era chegada a hora, né? E os
servidores foram ter com os principais sacerdotes e fariseus, e eles lhes perguntaram: por que não o trouxestes? Responderam os servidores: nunca homem algum falou assim como este homem. Responderam-lhes, pois, os fariseus: também vós fostes enganados? Creu nele, porventura, algum dos principais ou dos fariseus? Mas esta multidão que não sabe a lei é maldita. Nicodemos, que era um deles, o que de noite fora ter com Jesus, disse-lhes: porventura condena a nossa lei um homem, sem primeiro o ouvir e ter conhecimento do que faz? Responderam-lhe eles e disseram-lhe: és tu também da Galileia? Examina e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu. Cada um foi para a sua casa. E cada um continuava com as suas dúvidas, né? A mulher adúltera. Agora estamos no capítulo 8. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo tornou para o templo e todo o povo vinha ter com ele e, assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério e, pondo-a no meio, disseram-lhe: mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Né? Como eles estavam acostumados a seguir corretamente a lei de Moisés, né? Então eles pegaram aquela mulher em adultério e levaram a Jesus. E perguntaram: e aí, o Senhor vai fazer o quê? Né? E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o, para que dissesse do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Eles queriam pegar Jesus na mentira, como diz o outro, né? Eles queriam ter um motivo para dizer: ele vai morrer por causa disso, ele vai ser morto, vai ser preso por causa disso. Eles queriam um motivo. Só que Jesus não dava motivo. Jesus, né? Como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele que de entre vós, sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Assim, da mesma forma que eles lançavam, né, tipo, desafios assim para Jesus, tentando pegar Jesus, Jesus respondia à altura para eles, né? E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Porém, ouvindo eles isto, acusados pela consciência, saíam um, a começar pelos mais velhos, até aos últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E eles acabavam sendo envergonhados, né? Acabaram sendo envergonhados porque todos eles tinham pecados, né? Assim, não existe a pessoa que não tem pecado, né? Ela, mesmo que seja em pensamento, a pessoa vive no meio da tentação, no meio do pecado, né? Aqui. A pessoa pode não estar fazendo nada, mas aqui acontece. Então, onde a gente tem que lutar contra é aqui na mente, né? Que é o mais difícil, mas é o que tem que ser feito. E aí, endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Jesus, a luz do mundo. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Disseram-lhe, pois, os fariseus: tu testificais de ti mesmo, o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhes: ainda que eu testifique de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne. Eu a ninguém julgo. E se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou
eu só, mas eu e o Pai que me enviou. E na nossa lei está também escrito que o testemunho de 2 homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. Disseram-lhe, pois, onde está teu Pai? Jesus respondeu, não me conheceis a mim nem a meu Pai. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecerias a meu Pai. Estas palavras disse Jesus no lugar do tesouro, ensinando no templo, e ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a sua hora. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, eu retiro-me e buscar-me-eis e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, não podeis vós vir. Diziam, pois, os judeus, porventura quererá matar-se a si mesmo? Pois diz, para onde eu vou, não podeis vir? E dizia-lhes, vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Disseram-lhe, pois, quem és tu? Jesus lhes disse, isso mesmo que já desde o princípio vos disse, muito tenho que dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele tenho ouvido, isso falo ao mundo. Mas não entenderam que ele lhes falava do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas estas coisas falo como meu Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Jesus maior do que Abraão. Estamos agora no versículo 30. Dizendo ele estas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Respondeu-lhes, somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto de meu Pai, e vós fazeis o que também vistes junto de vosso pai. Responderam e disseram-lhe, nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes, se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim, homem que vos tem dito a verdade, que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isto. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de fornicação, temos um Pai, que é Deus. Disse-lhes, pois, Jesus, se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amarias, pois que eu saí e vim de Deus, mas vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira.
Mas porque vos digo a verdade, não me credes? Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não me credes? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso, vós não as escutais, porque não sois de Deus. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: não dizemos nós bem que és samaritano e que tens demônio. Jesus respondeu: eu não tenho demônio, antes honro a meu Pai, e vós me desonrais. Eu, porém, não busco a minha glória, a quem a busque e julgue. Em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Disseram-lhe, pois, os judeus: desculpa, tá, gente? O barulho é porque eu moro aqui bem na beira da rua. Disseram-lhe, pois, os judeus: agora conhecemos que tens demônio. Morreu Abraão e os profetas, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, nunca provará a morte. Era realmente difícil de entender, né? És tu maior do que o nosso pai Abraão, que morreu, e também os profetas morreram. Quem te fazes tu ser? Quem te fazes tu ser? Jesus respondeu: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual dizeis que é vosso Deus. E vós não o conheceis, mas eu conheço. E se disser que o não conheço, serei mentiroso como vós. Mas conheço-o e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu-o e alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Como eles não conseguiam entender, né,